Vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos começar aqui a leitura deste livro, né? O Filho de Deus, parte 1 de 6. E o ponto que a gente vai iniciar aqui é: somos batizados, abre aspas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Isso traz consigo a declaração formal do ministério da divindade, o Filho como uma pessoa divina. No reconhecimento ou declaração desta frase, como é o Pai e como é o Espírito Santo. Outras escrituras nos mostram o mesmo mistério, que o Pai, o Filho e o Espírito são três pessoas em uma glória divina ou divindade. De outras maneiras, em outros sentidos morais, apresentando esse mistério em sua graça e poder e em sua aplicação à nossa necessidade, à nossa vida e à nossa edificação. O Evangelho de João, em especial, faz isso, demonstrando esse mistério de uma forma ordenada, como nas palavras do batismo, e mostrando-o ao nosso entendimento como santos, a nossas afeições e a nossa consciência, tornando-o nossa possessão em fé e comunhão. Em conexão com isso, poderia observar que, em João 1,14, os santos são ouvidos, por assim dizer, interrompendo a história das glórias de Jesus e selando, pelo testemunho deles, a grande verdade de que o Verbo foi feito carne. E no fervor que os envolveu naquele momento, eles quebram ou interrompem a corrente de suas próprias declarações naquele versículo, pois eles começaram a falar do Verbo feito carne. Mas, antes de terminar esse registro, eles publicam, em um parêntese, primeiro, sua glória pessoal, a qual eles dizem terem visto, até mesmo a glória do unigênito do Pai. E desse unigênito do Pai é falado. Logo depois, como estando no seio do Pai, as palavras a serem profundamente apreciadas por nossa alma. Aqui tem uma nota do tradutor. As versões de Nelson Darby King James colocam a frase "e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai", entre parênteses. E o 2 aqui, aquele númerozinho que aparece lá em cima, ele é, aí tem aqui o nome em grego, né? Ou primogênito em vários sentidos, e temos companheirismo com ele, ou primogênito entre muitos irmãos, mas ele também é, ou aí o nome grego, né, o unigênito, e nisso ele está sozinho, falando do Senhor aí. Se os irmãos quiserem trazer algum pensamento, pode me interromper, viu, irmãos? Não há dúvida que o Senhor seja chamado de o Filho de Deus em diferentes aspectos. Ele é assim chamado por ter nascido da Virgem, Lucas 1,35. E ele é tal por decreto divino, assim como em ressurreição. Salmos 2,7, Atos 13:33. Se os irmãos quiserem abrir
os versículos para a gente, daqui a pouquinho, a gente relembrar esses versículos. E isso aí a gente pode ir lá. Eu vou só terminar esse parênteses aqui. Vou voltar aqui. Não há dúvida que o Senhor seja chamado de o Filho de Deus em diferentes aspectos. Ele é assim chamado por ter nascido da Virgem, Lucas 1,35. E ele é tal por decreto divino, assim como em ressurreição. Isso é verdade e permanece verdade. Embora outras revelações sejam feitas a nós de sua filiação divina, ele é o Filho e ainda assim recebeu o nome de Filho. Mateus e Marcos falaram pela primeira vez de sua filiação de Deus em seu batismo, mas João vai ainda mais longe, até a imensurável e indescritível distância da eternidade, e declara sua filiação no seio do Pai. Quer ver E qual primeiro? como Quer ver qual passagem primeiro? essa de Lucas 1,35, por ter nascido da Virgem. E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora o salmo lá. Foi o primeiro, Gerson? Eu não li direito lá. Versículo. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E havia, não tenho dúvida, diferentes percepções dele, diferentes medidas de fé tocando sua pessoa, naqueles que o invocam. Ele próprio reconhece, por exemplo, a fé do centurião em apreender sua glória pessoal, como sendo além do que ele havia encontrado em Israel. Mas tudo isso, de forma alguma, afeta o que ouvimos dele, que ele era o Filho no seio do Pai, ou a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada a nós. 1 de João. Não devemos, amados, tocar nesse precioso mistério. Deveríamos temer ofuscar a luz daquele amor no qual nossa alma é convidada a andar
em seu caminho para o céu. E o que é um pensamento mais profundo e terno, se posso ousar expressá-lo, devemos temer admitir qualquer confissão de fé, ou melhor, na verdade, de incredulidade, que defraudasse o seio divino de seus eternos e inefáveis deleites, e que diria ao nosso Deus que ele não conhecia o gozo do Pai naquele seio, quando ele o revelou. E que diria ao nosso Senhor que ele não conhecia o gozo do Filho naquele seio, enquanto ele estava lá desde toda a eternidade. Eu não sei quem escreveu esse artigo aí, provavelmente pode ser Darby, né? Sempre é um texto mais assim profundo. Se algum irmão quiser trazer algum pensamento que ajude a compreender, mas a gente vai lendo, né? Certamente o Senhor pode nos dar alguma luz aqui. Algum irmão quiser trazer algum comentário, pode ficar à vontade. Vamos interromper, que eu dou uma pausa aqui. Welton, aqui no início do livro, J. G. Bellet. Então vamos seguir. Não posso concordar com isso. Se existem pessoas na divindade, como sabemos que existem, não deveríamos saber também que existe um relacionamento entre elas? Podemos ignorar tal pensamento? Não são revelados a fé, o Pai, o Filho, não são revelados a fé, o Pai, o Filho e o Espírito, o Filho gerado e o Espírito enviado? Certamente há. As pessoas nessa glória não são independentes, mas relacionadas. Também não está além da nossa medida dizer que o grande modelo do amor, o abençoado modelo, o original de toda afeição relativa, é encontrado nesse relacionamento. Será que poderia ficar satisfeito com o pensamento incrédulo de que não há pessoas na divindade e, e que Pai, Filho e Espírito são apenas luzes diferentes nas quais a única pessoa é apresentada? A substância do Evangelho seria destruída por tal pensamento e poderia ficar satisfeito com o pensamento incrédulo de que essas pessoas não estão relacionadas? O amor do Evangelho seria ofuscado por tal pensamento. Certa vez me perguntaram: o pai não tinha seio até o bebê nascer em Belém? Na verdade, estou plenamente certo de que, como essa pergunta sugere, ele o tinha desde toda a eternidade. O seio do Pai era uma habitação eterna, desfrutada pelo Filho, no inefável deleite do Pai. O esconderijo do amor, como alguém o chamou, do amor inexprimível que está além da glória.
pois a glória pode ser revelada. Esse não pode. A alma pode ter permanecido sem se exercitar sobre pensamentos como esses, mas os santos não podem admitir que sejam negados. Cordeiro de Deus, o seio de teu Pai sempre foi o lugar da tua morada. A alma não se atreve a render tal mistério aos pensamentos dos homens. A fé disputará esse terreno com as filosofias e vãs sutilezas. Mesmo os judeus podiam repreender a dificuldade que alguns sentiam em relação a isso. Eles consideravam que a afirmação do Senhor sobre sua filiação equivalia a fazer-se igual a Deus. De modo que, em vez de filiação implicar uma pessoa secundária ou inferior, no entender deles, filiação declarava igualdade. E da mesma maneira, em outra ocasião, alguns judeus trataram Jesus como um blasfemo, porque ele estava se fazendo a si mesmo Deus, em um discurso em que estava declarando o relacionamento de um filho com o pai. João 5:10. Assim, os judeus poderiam repetidas vezes repreender essa dificuldade miserável e incrédula, a qual a vã sutileza do homem sugere. Eles eram sábios o suficiente para não pretender testar pelo prisma dos raciocínios humanos a luz onde Deus habita. Que aí lá você abre que eu leio, Rujas. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ninguém conhece quem é o filho senão o pai. Lucas 10:22. É uma sentença que pode muito bem checar nosso raciocínio. E a palavra, que a vida eterna nos foi manifestada para nos dar comunhão com o Pai e o Filho, revela distintamente o mistério inestimável de o Filho ser da divindade, tendo vida eterna com o Pai. E novamente, como bem sabemos, está escrito: o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Eu pergunto: alguém além de Deus pode revelar Deus? Em certo sentido, Deus pode ser descrito, mas a alma da igreja não descansará. Só um minuto. Mas a alma da igreja não descansará em descrições de Deus, embora a sabedoria do mundo nada saiba sobre isso. Isso exige
uma declaração ou uma revelação dele que deve ser feita por ele próprio. Não é então, eu pergunto, o Filho no seio uma pessoa divina? Nada pode explicar. Nada pode explicar aquilo que a Escritura nos diz sobre este grande mistério, a não ser a fé nisto, que o Pai e o Filho estão na glória da divindade e que também estão nesse relacionamento, embora sejam iguais nessa glória. Aquele que estava com Deus no princípio, tão eterno quanto Deus é, sendo o próprio Deus, também sendo o próprio Deus, também era o filho de Deus. Como alguém expressou, e então acrescenta, abre aspas, Deus permite que muitas coisas permaneçam em mistério. Em parte, creio eu, para que ele possa, dessa forma, testar a obediência de nossa mente, pois ele exige de nós obediência de mente, tanto quanto ele exige obediência em ações. Essa é uma parte da santidade, essa sujeição de mente para com Deus. E isso é algo que somente o Espírito pode dar. Ele é o único capaz de acalmar e humilhar aqueles poderes interiores da mente que se levantam e se aventuram a julgar as coisas de Deus, recusando-se a receber aquilo que não pode ser entendido. Uma desobediência e orgulho que não tem paralelo, exceto na desobediência e orgulho de Satanás. Santa e oportuna advertência para nossa alma. Quem é o mentiroso? Pergunta o apóstolo, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E ele imediatamente acrescenta: é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E novamente, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Estas são sentenças muito sérias sobre o julgamento do Espírito Santo. E como pode haver conhecimento do Pai, senão por meio e no Filho? Como o Pai pode ser conhecido de outra forma? E portanto está escrito, abre aspas, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Posso dizer, Abba Pai. No es... Peraí, deixa eu voltar aqui só. Posso dizer Abba Pai no espírito de adoção? Peraí, só um minuto. Posso dizer Abba Pai no espírito de adoção. Um poeta pode dizer, abre aspas, pois somos também sua geração. Mas Deus não é conhecido como o Pai, se o Filho, na glória da divindade, não for reconhecido. Claro que podemos estar sob autoridade divina, ou melhor, estar seguros de que estamos sob autoridade divina. Que, se a unção que recebemos permanecer em nós,
permaneceremos no Filho e no Pai. Continuar aqui. Pode o filho ser honrado com o pai se ele não for reconhecido na divindade? A fé nele não é a fé de que ele é o Filho de Deus, ou Filho de Deus como nascido da Virgem, ou como ressuscitado dentre os mortos, embora essas sejam verdades a respeito dele, sem dúvida. Mas a fé nele é a fé em sua própria pessoa. Eu sei que não posso chamar Jesus de Filho de Deus, a não ser na fé da divina filiação. O entendimento que nos tem sido dado para conhecer o que é verdadeiro, como estando no que é verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. E a isso é adicionado: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não é a verdade, abre aspas aqui, né? Não é a verdade no sentido da segunda epístola de João, a doutrina de Cristo ou o ensino que temos na Escritura a respeito da pessoa de Cristo? E nesse ensinamento não está contida a verdade da filiação da divindade? Pois o que é dito lá? Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E a porta deve ser fechada contra aqueles que não trazem essa doutrina. A mesma epístola, falando dele como filho do Pai, linguagem que não se ligaria a ele como nascido da Virgem pela sombra do Espírito Santo. Continuar aqui. Mas, além disso, pergunto: o amor de Deus, o amor de Deus pode ser entendido de acordo com a Escritura se essa filiação não for reconhecida? Esse amor não obtém seu caráter dessa mesma doutrina? O nosso coração não é desafiado com base nisso? Abre aspas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Novamente, abre aspas. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E outra vez, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo
para vivermos por meio dele. E ainda, vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Esse amor não perde imediatamente sua incomparável glória. Se essa verdade for, esse amor não perde imediatamente sua incomparável glória. Se essa verdade for questionada, como nossa alma responderia ao homem que nos diria que não era seu próprio filho, a quem Deus não poupou, mas o entregou por todos nós? Como um coração se murcharia ao ouvir que tal pessoa seria seu filho apenas como nascido da Virgem, e que aquelas palavras, aquele que não poupou seu próprio filho, deveriam ser lidas como humano e não como divino? Devemos tomar grande cuidado para não qualificar a preciosa palavra para entender, para atender aos preconceitos do homem. Foi com seu servo, foi com seu servo ou com um estranho, ou apenas com um nascido em casa que Abraão caminhou até Moriá? Foi com o filho adotivo ou com seu próprio filho, o seu verdadeiro filho, o seu único filho a quem ele amava? Sabemos como responder a essas perguntas. E direi: eu não sei como poderia falar do filho amando-me e dando-se a si mesmo por mim, se não o recebi pela fé como filho no seio do Pai, filho na glória da divindade. O Filho é o Cristo, Deus na pessoa do Filho. Deus na pessoa do Filho empreendeu toda a obra de sua função para nós, todo o trabalho para o qual ser ungido ou ser o Cristo era necessário. E isso ele fez na pessoa de Jesus. Portanto, dizemos: Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito, o Cristo e Jesus de Nazaré são um. Mas é em glória essencial da sua pessoa, em função e em humanidade assumida, que o vemos sob esses diferentes nomes. Tem uma notazinha do tradutor aqui que fala: a expressão original é office work, que representa todo o seu trabalho passado e presente quanto ao seu sacerdócio e advocacia em favor dos seus que Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, empreende. Seguimos seu maravilhoso caminho desde a glória até receber a herança de todas as coisas. Que descobertas são feitas dele, amados. Leia sobre ele em Provérbios 8, 22, 31, João 11, João 1, de 1 a 3 e Efésios 1, 10. Colossenses 1, 13 a 22, Hebreus 1, de 1 a 3, 1 João 1, 2, Apocalipse 3, 14. Medite nele como lhe é apresentado nessas gloriosas Escrituras. Permita que elas lhe mostrem
suas várias luzes, nas quais poderá ver aquele em quem você confia, aquele que entregou tudo por você, aquele que entregou tudo por você, aquele que trilhou e está trilhando um tal caminho. E então me diga, você pode se separar dele ou disso? Ele está no seio do Pai. Lá estava a vida eterna com o Pai. Deus, e ainda assim com Deus, em conselho. Ele foi. Deixa eu baixar aqui só. Ele foi então estabelecido antes que a partícula mais alta do pó do mundo fosse feita. Então, ele foi o Criador de todas as coisas em sua primeira ordem e beleza. Depois, em seu estado de desordem e ruína, o reconciliador de todas as coisas, e aos poucos recongregar ou encabeçar essas coisas. Ele será o herdeiro de todas as coisas. Pela fé, nós o vemos assim, e assim falamos dele. Dizemos: ele estava nos conselhos eternos, no ventre da Virgem, nas tristezas do mundo, na ressurreição dentre os mortos, na honra e glória de uma coroa no céu, e com toda autoridade e louvor na herança e senhorio de todas as coisas. Dá para subir um pouquinho, Jefferson, por favor? Remova-o do seio do Pai desde toda a eternidade e pergunte à sua alma se ela não perdeu nada em sua apreensão e gozo desse precioso mistério, assim revelado de eternidade a eternidade. Não consigo conceber um santo advogando uma causa tal como essa, nem posso consentir em juntar-me a qualquer confissão que diga ao meu Pai Celestial que não foi o seu próprio Filho que ele entregou por mim. Se apenas pudéssemos seguir o pensamento com afeição, quão abençoado seria ver o Senhor ao longo de todo este caminho até o trono da glória. E ainda mais, em cada etapa dessa jornada, o vemos despertando o imutável e pleno deleite de Deus. E assim seu gozo era no final tão pleno como era no início, embora com esse privilégio e glória que ele tinha despertado esse deleite numa maravilhosa e bem-aventurada variedade. A Escritura também nos permite seguir esse bendito pensamento, como ele estava no seio por toda a eternidade. Não precisamos, pois não podemos, falar desse gozo. Esse seio era o esconderijo do amor, e o gozo que acompanha esse amor é tão indescritível quanto o próprio seio. Mas quando seu amado foi estabelecido como o centro de todas as operações divinas,
ou o fundamento de todos os conselhos de Deus, ele ainda era o deleite de Deus, em tal lugar e caráter. O vemos em Provérbios 8, 22 a 31. Nessa maravilhosa escritura, a sabedoria ou o filho é visto como o grande originador e estruturador e sustentador de todas as obras e propósitos divinos, estabelecido em conselho antes que o mundo existisse, como em várias escrituras do Novo Testamento também o apresentam a nós. Veja João 1:3 e Efésios 1, de 9 a 10, Colossenses 1, 15 a 17. E em tudo isso ele pôde dizer de si mesmo, abre aspas, então eu estava com ele e era seu aluno, e eu era cada dia as suas delícias, folgando ou regozijando perante ele em todo o tempo. Jefferson quer abrir lá esse Provérbios, acho que é 8, 22 a 31, só para a gente ler. Foi Provérbios 8, 22 a 31. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Acho que ele fala aqui da sabedoria, né? Se eu estiver enganado, me ajude. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Vamos seguir aqui. Então, quando a plenitude do tempo chegou, o Filho de Deus se colocou no ventre da Virgem. Quem pode falar desse mistério? Mas foi assim. É, porém, apenas mais um momento e uma nova ocasião de gozo. E os anjos vieram anunciar isso e contar a esse respeito aos pastores nos campos de Belém. Então, novamente, em uma nova forma, o filho de seu amor deveria seguir outro caminho.
por meio de sofrimentos e serviços como Filho do Homem. Ele é visto na terra, mas tudo e tão puramente, despertando um inefável deleite como nas eras ocultas da eternidade. Abre aspas. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. São vozes do Pai, falando desse gozo imutável, enquanto percorre o caminho de Jesus por meio desta terra poluída. E essa mesma voz, este é meu filho amado, em quem me comprazo, é ouvido uma segunda vez. Ouviu-se no Monte Santo, como na margem do Jordão, no dia da transfiguração, como no batismo. E a transfiguração era o penhor e a figura do reino, como o batismo era a entrada em seu ministério e testemunho. Mas o mesmo deleite é assim despertado no seio do Pai, onde estava o Filho, quer os olhos de Deus o seguisse ao longo do caminho solitário de Jesus, o servo no mundo poluído, quer nas alturas do Rei da Glória, no mundo milenar. Esse é o deleite nele, deleite imutável e pleno, durante todo o caminho de eternidade a eternidade. Nenhuma interrupção, nenhuma pausa no gozo de Deus nele, embora fosse um gozo variado e multiforme, é o mesmo em sua plenitude e profundidade, deixando que as ocasiões prossigam e se desenvolvam como puderem. Aquele que desperta o gozo é o mesmo em todas as ocasiões, assim como o próprio gozo. Ele não pode conhecer diferentes medidas, embora possa conhecer diferentes fontes. E aquele que era igualmente imaculado por todo o caminho, de eternidade a eternidade, tão santo no ventre da Virgem como no seio do Pai, tão sem mancha ao terminar sua jornada quanto ao iniciá-la, tão perfeito como servo, assim como rei, perfeição infinita marcando tudo, e igual condescendência repousando sobre tudo. Se a alma estivesse impregnada com o pensamento de que esse bendito, visto onde ele estivesse ou como ele estivesse, com o pensamento de que esse bendito era aquele próprio, que desde toda a eternidade estava no seio divino, se tal pensamento fosse mantido vívido na alma pelo Espírito Santo, ele deteria muitas tendências na mente que agora o contaminam. Aquele que estava no ventre da Virgem era o mesmo que estava no seio do Pai. Que pensamento! O Jeová entronizado de Isaías, a quem os serafins alados adoravam. Era Jesus da Galiléia. Que pensamento! Tão imaculado como um homem, quanto ele era como Deus. Tão imaculado em um vaso humano, quanto no seio eterno. Tão imaculado em meio às poluições do mundo, quanto diariamente era como o deleite do Pai antes que o mundo existisse.
Que a alma seja imbuída desse mistério, e muitos pensamentos que surgem na mente receberão sua resposta imediatamente. Quem falaria, como alguns falaram, na presença de um mistério tal como este, que essa glória seja descoberta pela alma e a asa cobrirá o rosto novamente, e os pés serão descalçados novamente. Acredito que os raciocínios divinos, na primeira epístola de João, sugerem que a comunhão da alma é afetada pela visão que temos do Filho de Deus. Pois nessa epístola o amor se manifesta no dom do Filho, e o amor é nossa morada. Se então eu julgar que, quando o Pai deu o Filho, foi apenas o dom da semente da Virgem, a atmosfera em que habito é abaixada. Mas, se eu apreender esse dom como sendo o dom do Filho, que está no seio do Pai desde toda a eternidade, minha percepção do amor se eleva e, portanto, também o caráter de minha morada. A comunhão da alma é afetada dessa forma. Eu sei, de fato, conversando com os santos, que muitas almas, por meio da simplicidade da fé, desfrutam mais de uma medida mais baixa da verdade do que outras desfrutam de medidas mais altas. Desfrutam de medidas mais altas. Mas isso não afeta os pensamentos e raciocínios do Espírito naquela epístola. Ainda é verdade que o amor é nossa morada e que o caráter de nossa comunhão virá da apreensão desse amor. E por que, pergunto eu, devemos procurar reduzir o poder de comunhão e assim colocar em risco nosso gozo em Deus? A tristeza está nisso, se é que se pode falar pelos outros. Nos importamos pouco com as coisas boas que temos dele. O Filho, o Filho unigênito, o Filho do Pai, esvaziou-se para que pudesse realizar o prazer divino no serviço aos miseráveis pecadores. Mas será que o Pai admitirá isto? Que os pecadores, por quem toda essa humilhação foi suportada, aproveitem a ocasião para depreciar o Filho? Isso não pode ser, como João 5,23 nos diz. Jesus havia declarado que Deus era seu Pai, fazendo-se ele mesmo igual a Deus. Esta é a questão. Deus o justificará nessa afirmação? E, no entanto, ele provavelmente não será justificado nessa afirmação pelo pensamento daqueles que negam a filiação na divindade. Mas o Pai não receberá honra se não for prestada ao Filho, como lemos. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O, es, o Espírito foi dado, soprado por Jesus ressuscitado. O Espírito Santo então procedeu dele, e dessa forma tornou-se o Espírito. Mas será que se pensará que ele não era o Espírito, que ele não era o Espírito na divindade antes? Nunca um santo pensará assim. E assim é com o Filho.
Ele nasceu da sombra do Espírito Santo e assim se tornou filho de Deus. Mas, da mesma maneira, isso afetará o pensamento de que ele era o filho na divindade antes? Veja novamente a primeira epístola de João. Lá ele se dirige a pais, jovens e filhinhos, e ele faz distinção entre eles. Os pais são aqueles que conheceram aquele que é desde o princípio. Eles perseveram na doutrina de Cristo e têm tanto o Pai como o Filho. A unção é poderosa neles, se assim posso expressá-la. Eles ouviram, por assim dizer, com profunda atenção de alma, a declaração do Pai pelo Filho. Tendo visto o Filho, eles viram o Pai. Eles guardam as palavras do Filho e do Pai. Eles sabem que o Filho está no Pai, eles no Filho e o Filho neles. Eles não são deixados órfãos. Agora os jovens. Os jovens são aqueles que venceram o maligno, aquele iníquo que estimula o mundo à negação do mistério do Cristo. Mas os jovens não estão no pleno poder desse mistério como estão os pais, e precisam de exortação, de modo que o apóstolo continua a advertê-los contra tudo o que pertence ao mundo, pois eles já tinham vencido aquele espírito que estava contradizendo a Cristo. Os filhinhos são aqueles que conheceram o Pai, mas eles são apenas filhinhos e precisam de advertência, ensino e exortação. O conhecimento que tinham do Pai era um tanto imaturo, não tão conectado com o conhecimento do Filho, abre aspas, aquele que é desde o princípio, como era o dos pais. Ele, portanto, os adverte sobre os anticristos, descrevendo-os como aqueles que se colocam contra a verdade ou a doutrina de Cristo. O apóstolo os ensina que qualquer que negar o Filho também não tem o Pai. Que se a unção que receberam permanecer neles, certamente permanecerão no Filho e no Pai. E que a casa de Deus era de tal caráter que ninguém que não desfrutasse de tal unção poderia permanecer lá. Ele os lembra de que a promessa dada pelo Filho é a vida eterna. E finalmente ele os exorta a permanecer naquilo que a unção ensina, para que não se envergonhem no dia da aparição do Filho. Jefferson, quer baixar aí para a gente ver até onde vai? Deu 9h30, né? Acho que dá pra gente ir até o fim, né? Só um minuto. É, portanto, tudo sobre a pessoa do Filho, ou a doutrina de Cristo que esta notável escritura trata. É o alcançar essa verdade, seu relacionamento com ela, e não seu caráter cristão geral. Que, peraí, só um minuto. É o alcançar essa verdade, seu relacionamento com ela, e não seu caráter cristão geral, que distingue os pais, jovens e filhinhos. Esses assuntos, portanto,
tem em vista de forma zelosa o grande objetivo de toda epístola, ou seja, o Filho de Deus, pois a menção do Filho de Deus permeia tudo, do começo ao fim. Assim é o sangue do Filho que limpa, é com o Pai que temos um advogado, o que sugere que o advogado seja o Filho. É no Filho que a unção nos faz permanecer. É o Filho que se manifestou para destruir as obras do diabo. É em nome do Filho que somos ordenados a crer. É o Filho que foi enviado para manifestar o que é o amor. É a fé no Filho que dá a vitória sobre o mundo. É a respeito do Filho que Deus dá testemunho. É no Filho em quem temos vida. É o Filho que é vindo para nos dar entendimento. É no Filho em quem estamos. É o Filho, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tudo isso nos é declarado nesta epístola sobre o Filho de Deus. E assim é o Filho, o grande objeto por toda a epístola. E os pais, os jovens e os filhinhos são distinguidos pelo apóstolo por causa da relação deles com aquele objeto. Creio eu, por causa da medida da apreensão da alma deles sobre esse objeto. Tudo é, assim, divina e preciosamente consistente. E nessa mesma epístola, João fala muito de amor e de justiça como partes necessárias ou testemunhos de nosso nascimento de Deus. Mas em meio a tal ensinamento, ele fala de confissão certa ou errada de Cristo. Será que ele, pergunto eu, trata a confissão certa de Cristo como uma questão viva e prática, e a confissão errada como especulativa? Pois ele não dá, de modo algum, qualquer autorização para se fazer essa distinção. Todos são tratados como sendo igualmente de um só caráter, e ele nos faz saber que o exercício do amor e a prática da justiça não completariam o testemunho de uma alma nascida de Deus sem o conhecimento e a confissão do Filho. Se os olhos abertos de Isaías tivessem rastreado o caminho de Jesus pelas cidades e aldeias de sua terra natal, o quanto ele deveria ter sido mantido em adoração contínua. Ele havia sido levado a uma visão de sua glória. Ele tinha visto o trono alto e sublime, seu séquito, as abas de sua veste, enchendo o templo, e os serafins alados cobrindo seus rostos ao reconhecerem em Jesus a glória da divindade. Isaías viu a sua glória e falou dele. Isaías 6, João 12. E é da mesma visão pela fé que precisamos. A fé no Filho, a fé em Jesus, a fé em seu nome, a apreensão de sua pessoa, a percepção da glória que está por trás de um véu mais espesso do que a asa de um serafim, a cobertura do Galileu humilde e rejeitado pela terra. E deixe-me, para encerrar, lembrar o que o Senhor diz sobre dar o sustento à casa a seu tempo. Mateus 24, Lucas 12. Devemos ter cuidado para não corromper esse sustento, para apacentardes, alimentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, diz um apóstolo. Apacentai
ou alimentai o rebanho de Deus que está entre vós. Diz outro. E a igreja de Deus, ou o rebanho de Deus, deve crescer com o crescimento que procede de Deus. Linguagem maravilhosa. Vamos vigiar, amados, contra a tentativa do inimigo de corromper o sustento da casa, as revelações de João sobre o Filho de Deus e de Paulo sobre a Igreja de Deus. São sustento no devido tempo agora. E não devemos temperar o alimento armazenado por Deus para seus santos ao gosto ou raciocínio do homem. O maná deve ser colhido da forma como vem do céu e trazido para casa para alimentar o arraial itinerante como a comida dos anjos. Agora, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus, foi dito pelo Espírito Santo, e a palavra de sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Atos 20:32. Finalizamos, então, aqui, né, Welton? Vamos estar... que os irmãos acham aí? Essa é a primeira parte de 6. A gente dá continuidade. Então, irmãos? Isaac, George. É bom, né? Que a gente vai aprendendo mais aí. Pronto, Welton. Isaac, George respondeu aqui também. Pronto. George, você pode achar aí a parte 2 e colocar lá no, no grupo para a próxima semana? Aproveitando, você pode estar agradecendo, George. Vou pedir para a irmã Adriana estar tirando a gravação.